Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de planilhas do Google, módulo avançado. Meu nome é Alessandro Trovato, como você tem acompanhado já nos módulos básico, intermediário e avançado, nós estamos falando sobre as planilhas do Google e os recursos de suas funções. Na aula anterior nós trabalhamos já com funções e nesta nós vamos trabalhar com funções também, só que uma função muito interessante chamada de desloque. Não sei se você já ouviu falar, se você já utilizou a versão de planilhas Google em inglês, é a opção, a função offset. Então observe, a função desloque, ela permite a você deslocar a partir de uma posição inicial o seu cursor e a partir dessa posição realizar aí somatórias ou procurar valores como se fosse uma função PROC-V. Não sei se você sabia dessas outras utilidades da função desloque, mas em todo caso eu vou explicar. Primeiro, utilizando a função desloque em funções simples como soma. Se nós tivermos aqui alguns valores, vamos colocar aqui algum conjunto de valores, e eu gostaria de utilizar então a função desloque. Eu vou colocar aqui o cursor numa célula ao lado, pode ser em qualquer lugar. E a função desloque, ela tem quantos argumentos? A função desloque, ela tem 5 argumentos e é importante você entender quais são eles. O primeiro é a referência da célula. Toda vez que você for utilizar a função desloque, você precisa dizer para ela qual é a primeira posição ou a primeira célula que ela vai utilizar como referência para fazer o seu deslocamento. Deslocamento, quando eu falo, é quando ela vai sair da posição onde ela está para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda. Então, referência da célula eu vou colocar aqui, na primeira célula do meu valor. Então, sempre nós vamos ter uma base, e a partir dessa base eu vou contar as linhas e colunas em que ela vai ser deslocada. Ponto e vírgula. O segundo argumento da função desloque é linhas a deslocar. Então, a partir da minha posição atual, quantas linhas eu quero deslocar para baixo, são valores positivos, ou quantas linhas eu quero deslocar para cima, que são valores negativos. Como eu já cliquei na célula, aqui na célula B11, eu não quero deslocar nem para baixo, nem para cima, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Então eu vou colocar aqui 0. Lembrando que esta linhas a deslocar é o número em linhas. Ponto e vírgula. O terceiro argumento é colunas a deslocar. Se nós colocarmos valores positivos aí, o cursor ele vai se deslocar para a direita, e se eu colocar valores negativos, o cursor vai se deslocar para a esquerda. Como eu não quero que se desloque também, eu vou colocar 0, eu quero que ela fique exatamente na mesma posição onde eu coloquei. Ponto e vírgula. Altura. A altura, ela pode ser variável, mas isso é um assunto aqui para o nosso item 2. Quantas linhas eu tenho aqui na minha matriz? Se nós batermos o olho aqui, nós temos 7 linhas, então eu posso colocar aqui o número 7, e ele vai fazer uma seleção de células a partir desses 7 valores. E, ponto e vírgula, quantidade de colunas. Qual é a largura dessa minha matriz? Essa minha matriz vai ter apenas uma coluna, então nós vamos colocar o valor número 1, vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Se você reparar, a própria função, a própria instrução desloque completou o caminho aqui para mim. Só que eu não quero que ela preencha na célula lista. Eu quero que ela some esses valores. Então, se nós colocarmos a função soma, a função desloque, encapsulada uma função soma, você vai ver o resultado dessa operação aqui, chamada agora, no total de número 28. Essa somatória, então, ela diz respeito à soma de todos os números calculadas a partir da função desloque. Vamos fazer agora um outro exemplo. Eu quero que a função desloque ela esteja a partir da minha célula A1. Então, eu vou utilizar então a função desloque com outros argumentos, igual a soma da função desloque. Abro parênteses. A referência da primeira célula vai ser a célula A1, ponto e vírgula. Quantas linhas a deslocar? Como eu quero somar essa mesma faixa de valores, então observe, estou na linha 1, eu quero que ela se desloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 linhas para baixo. Então, o segundo argumento da função é que eu quero que ela se desloque 10 linhas para baixo, sem contar a célula onde ela está. É como se você descesse uma setinha, então ele começasse a contar número 1 na célula de baixo. Ponto e vírgula. Colunas a deslocar. Eu estou na coluna A, né? Então eu quero que o meu cursor pegue os valores que estão na coluna B. Eu preciso deslocar uma coluna para a direita. Então, número 1, ponto e vírgula. Altura. Qual é a altura desses meus elementos? Nós vamos ter aí, nós já contamos, é 7, ponto e vírgula. E agora, qual é a largura? A largura é apenas uma coluna. Vou fechar parênteses da desloque, vou fechar parênteses da função soma, e ao pressionar o Enter você vai ver que o resultado também é 28.
Tomando como base essas informações, veja só, é como se eu estivesse aqui na célula 1 e deslocasse 10 células para baixo. Eu vou clicar eu vou pressionar o botão para baixo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele colocou no segundo argumento o meu cursor aí. No terceiro argumento ele falou, vá uma coluna para a direita. Ele colocou o cursor para a direita. O quarto argumento diz que o tamanho da minha matriz é 7, então ele selecionou 7 elementos. E o último elemento diz que era uma única coluna, então eu coloquei o número 1. Se você notar, a função desloque, ela tem aqui como argumentos opcionais a altura e a largura. Aqui sempre vai ser 1 e aqui sempre vai ser 1 quando você não selecionar absolutamente nada. Ele vai colocar o cursor em um único caractere. Entendeu o conceito da função? Então, números positivos, no caso da linha, faz com que o cursor desça. Números negativos, o cursor sobe. Se nós colocarmos números positivos na coluna, ele vai procurar a direita. Se nós colocarmos à esquerda, ele vai andar negativos, ele vai andar para a esquerda. Outra função. Então, vamos agora contar quantos valores que tem nessa faixa. Igual, conte.valores, abro parênteses, e aí ele pede quais são os valores. Nós temos 7 aqui, certo? Eu poderia então utilizar a função desloque com uma ajuda aqui. Igual a soma, abro parênteses, e eu vou selecionar então, através da função desloque, a partir da primeira célula, ponto e vírgula. Linhas a deslocar, não quero deslocar nenhuma porque eu já cliquei na primeira célula que eu queria, ponto e vírgula. Colunas a deslocar, nenhuma porque eu também já cliquei na coluna que eu estava, ponto e vírgula. Quantos elementos, qual é a altura? Quando você não souber qual é a altura, então você pode usar a função conte.valores e selecionar um conjunto de células para que a função conte.valores lhe dê a quantidade de linhas que essa matriz tem. Ponto e vírgula, largura 1, vou fechar parênteses e vou dar um Enter. O resultado vai ser os mesmos 28. Por quê? Porque agora nós estamos utilizando aqui a função conte.valores apenas para mudar, verificar o tamanho dos argumentos. Agora, uma vantagem bacana desse recurso é justamente a possibilidade de nós usarmos uma faixa de células dinâmica para uso em funções. Se eu colocar o número 8 aqui, você vai ver que as minhas funções aqui elas não mudam, porque eu coloquei alguns valores restritivos. Eu fixei o número de elementos da minha matriz em 7, e aqui no conte.valores eu não selecionei a linha B18. Para evitar esse problema, nós vamos utilizar então outro conceito. Se você notar, esta coluna B aqui, ela tem vários valores, mas de conteúdo mesmo, ela só tem estas células aqui que estão preenchidas. As outras células, elas não estão preenchidas com conteúdo nenhum, porque elas são, esses textos foram todos digitados na coluna A. Então nós vamos fazer agora algo diferente. Nós vamos criar uma faixa dinâmica de células. Para fazer isso, eu vou usar a função desloque de novo, só que nós vamos fazer a somatória dos valores, a soma da função desloque. Abro parênteses, referência da célula. A partir desta célula aqui, ponto e vírgula. Quantas linhas a deslocar para baixo ou para cima? Nenhuma, ponto e vírgula. Quantas colunas a deslocar para a direita ou para a esquerda? Nenhuma, ponto e vírgula. Qual é a altura? Perceba que é agora que nós vamos tornar essa nossa função dinâmica. Eu vou colocar a função conte.valores. Se você quisesse contar apenas os números como válidos, então eu usaria a função conte.num. Conte.valores vai contar qualquer valor na minha célula. Abro parênteses e dessa vez, ao invés de selecionar apenas esse conjunto de dados, nós vamos selecionar, veja só, a coluna B inteira. Fecho parênteses da função conte.valores, ponto e vírgula, e vou dizer para ele que a minha matriz tem uma única coluna. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Você vai ver que agora o resultado é de 36, porque nós somamos 8, aqui as fórmulas anteriores. Se eu vier aqui na linha 19 e digitar o número 9, você vai ver que a minha função mudou o resultado. Se eu colocar aqui 129, tudo isso, qualquer coisa que eu colocar agora na minha coluna, vai automaticamente ser refletida nessa última fórmula e não nas demais. Porque justamente eu fixei aqui os parâmetros e em contrapartida eu tornei essa faixa dinâmica. Agora, isso é fantástico porque você pode fazer isso, usar esse conceito de desloque para qualquer função. Média, contagem de valores, contagem de números. Você pode, se eu não me engano, utilizar isso até para uma faixa de células nomeadas. Vamos fazer um teste aqui para ver se vai dar certo. Eu vou
clicar aqui e vou dar um nome para esta faixa de células. Não, eu vou usar aqui dados, células nomeadas. Aliás, quanto tempo nós já temos de aula? 10 minutos, então tudo bem. Então, dados, intervalos nomeados. Vou adicionar um intervalo e essa função, essa minha faixa vai ser igual à função desloque. A partir desta aqui, eu acho que ele não vai aceitar. Vamos lá, B11, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula, conte, ponto, valores da coluna B inteira, ponto e vírgula 1. Vou dar um OK. Função. Imagine que você tem aqui um conjunto de dados. Então eu vou nomear esses dados aqui em colunas A, B, C, D, E, F e G. Cada uma dessas linhas aqui, ela possui um posicionamento na minha tabela. E aqui eu tenho algumas colunas. Então vamos lá, coluna AA, BB, CC, DD, EE. Alguns valores eu quero colocar aqui 1, aqui 2, 3, 4 e 5. Depois nós vamos usar a função aleatório entre para você notar, para que você perceba os resultados diferenciados. Vou selecionar, perfeito. Então digamos que eu quero agora buscar o cruzamento de duas informações. Se eu digitar aqui numa célula, por exemplo, eu quero a letra B e eu quero o valor que é B com CC, ou seja, esse número 3 aqui, a intersecção entre uma linha e uma coluna. Como o Excel faz? Usando a função desloque, é possível? É possível também. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu vou criar uma faixa nomeada, dados, intervalo nomeado, chamado de letras. Vamos chamar aqui de desloque 1. E vou chamar essa outra faixa aqui de desloque 2. Perfeito. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma validação, dados, validação. Cadê? Aqui. Cuja origem vai ser desloque 1. Esta aqui vai ser a desloque 2. Dados, validação. Perfeito. E aí, quando eu selecionar uma linha aqui, por exemplo, o valor de B, intersecção com DD, eu quero que o resultado seja exibido na célula abaixo. Vamos aumentar aqui um pouquinho, perfeito. Então, vamos selecionar esses três valores. Primeiro passo, para que eu possa buscar o valor, né, a linha, para que a função desloque funcione, eu preciso dar para ele, a partir dessa posição, quantas linhas para baixo ou quantas linhas para a direita que ela tem que se deslocar. Então, por isso que eu criei essa coluna B. Ao selecionar a coluna B, eu quero identificar qual é a posição da linha dela. Então, nós vamos colocar aqui igual, corresp, abro parênteses, e vou colocar a chave da pesquisa como esta letra, ponto e vírgula. E ele vai pesquisar nesse conjunto aqui de células. É isso aí, ele vai estar na terceira posição, perfeito. Vou dar um F4, ponto e vírgula, e eu quero que ele faça a busca exata. Se nós analisarmos, a letra B está na terceira posição, 1, 2, 3. Se eu pedir então aqui a partir do desloque que ele desloque 3, na verdade eu tenho que fazer uma correção aqui. Eu não posso selecionar a partir da linha 8, tem que ser a partir da linha 9, somente as letras. Vamos fazer um teste para ver se vai dar certo. Igual corresp, que nós já vimos na função anterior. Chave da pesquisa vai ser a letra DD, ponto e vírgula. Nesse conjunto de letras, vou proteger, busca exata. A coluna DD, então, está na coluna 4 da minha seleção e a letra B na 2. Para achar esse resultado, nós vamos usar o desloque. Veja só, desloque, referência da célula. Então, a partir desta célula aqui, ele vai, ponto e vírgula. Quantas linhas a deslocar? Ele vai deslocar duas linhas, que é essa ajuste que foi feito aqui do B, ponto e vírgula.
Colunas a deslocar. Ele vai deslocar o número de colunas dado por esta célula. Ponto e vírgula. Qual é a altura da minha matriz? Eu quero retornar apenas um valor. Então, 1, ponto e vírgula, 1. Se eu fechar parênteses aqui e der um Enter, você vai ver que o resultado da intersecção de B com D, olha só, B com D é o número 4. Se nós trocarmos aqui esse DD por EE, por exemplo, ele vai achar o número 5. Vamos colocar algumas funções diferentes aqui. Igual aleatório entre. Eu vou colocar aqui entre 1 e 100. E vou copiar essa função para baixo. E vou copiar essa função para os lados. Perfeito. Se nós analisarmos agora, deixa eu copiar agora de novo isso aqui como valor, senão a gente nunca vai chegar no resultado legal. Ctrl C, editar, colar valores. Colar especial, valores. Então note que se eu escolher aqui C e pedir aqui a coluna BB, a intersecção de C com BB é 44 e o resultado está sendo exibido aqui para mim. Percebam que o uso agora da função desloque ela pode ser associada também à função corresp, justamente para te dar esse posicionamento. Se eu poderia ainda fazer diferente, olha só, eu vou copiar essas fórmulas para cá, para baixo, e dessa vez nós não vamos utilizar essas duas células adicionais aqui com a função desloque. Nós vamos utilizar apenas os valores das células. Igual, o que nós vamos fazer? Desloque, a partir desta primeira posição, ponto e vírgula. Linhas a deslocar. Como eu não tenho mais aquela célula complementar, eu preciso descobrir em que posição que está a letra que eu selecionar aqui. Nós vamos usar isso a função corresp. Então, corresp a esta letra, ponto e vírgula, a partir desses dados. Ponto e vírgula, busca exata. Então, eu já tenho aqui a função corresp, já vai me dar a posição da linha em que está a letra C. Agora, eu preciso perguntar quantas colunas a deslocar. Para localizar os valores das colunas, eu preciso usar essa outra célula. Então, nós vamos utilizar a função corresp, abro parênteses, quero procurar essa letra BB, ponto e vírgula, nesse conjunto de dados aqui. Ponto e vírgula, e eu quero pesquisar a busca exata, 0. Ponto e vírgula, próximo argumento, altura, eu quero buscar apenas um valor, então o valor é 1, ponto e vírgula, largura, apenas uma coluna, então 1. Ao pressionar o Enter, nós vamos ver que C e BB, vamos lá, C com BB é 44. Se nós trocarmos aqui para A e escolhermos a coluna CC, por exemplo, ACC é igual ao número 4. Então perceba que existem diversas formas diferentes de você fazer essa intersecção de valores. A função desloque, então, ela permite a você se manipular ou se movimentar com as células, justamente utilizando esse conceito de deslocamento. A função desloque, você vai perceber que no começo você não vai utilizar com tanta frequência, mas ela é uma ferramenta bem prática quando você precisar fazer esses tipos de análise. Criar faixas dinâmicas para suas fórmulas ou ainda criar áreas, regiões da sua planilha para cálculos. Na próxima aula, deixa eu até pintar isso aqui de outra cor, nós vamos deixar um azul mais forte, a função desloque para listas dinâmicas. Então eu vou criar uma lista dinâmica de validação, que é aquilo que eu não consegui fazer. Eu vou quebrar agora um pouquinho a cabeça e tentarei trazer esse conteúdo para você na próxima aula. Espero que tenha gostado. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço.